Pedro era gente como a gente. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Uma das coisas importantes na caminhada cristã é a gente perceber que muitas vezes a gente tem momentos de grande ousadia, grande fé. A gente vai caminhando e acha assim que tudo vai dar certo, que os nossos planos não falharão, que as coisas vão acontecer como a gente planejou. Mas em outros momentos, por vezes, a gente vai sendo tomado por angústias, a gente vai sendo tomado por tristezas, a gente vai sendo tomado por aquela sensação de que por mais que a gente empenhe energia, nada vai dar certo. Esse era Pedro. Por isso que Pedro era gente como a gente. Pedro era um pescador, ele era um homem rude. Jesus se encontra com Pedro e fala assim: Pedro, hoje eu vou fazer de você um pescador de homens. Você não vai pescar somente peixes, mas agora eu estou te chamando para ser um pescador de homens. E Pedro, imediatamente, ele larga as redes, deixa os barcos e segue Jesus. E ele vai ser um dos discípulos mais proeminentes ali dos 12. Ele vai ser o discípulo mais ousado, ele vai ser o discípulo mais atirado, o discípulo com maior capacidade de liderança. No entanto, impulsivo e por vezes inconveniente. E é interessante a gente refletir sobre as pessoas que Jesus escolheu, porque Jesus escolhe pessoas numa perspectiva diferente do que nós escolhemos. Muitas vezes nós escolhemos as pessoas que vão caminhar com a gente, que vão trabalhar com a gente, pela capacidade, pela eficiência. E Jesus escolhia as pessoas pela deficiência, pela maneira como ele, Jesus, ia abençoar a vida da outra pessoa. Um exemplo é Pedro. Pedro, ele tinha problema com liderança e Jesus sempre está colocando Pedro à frente dos discípulos para liderar os processos, porque para que Pedro crescesse na sua liderança, ele precisaria exercer liderança. Da mesma forma como, por exemplo, com Judas, que era um ladrão, e Jesus dá a carteira para o Judas administrar. Então Judas era o tesoureiro da comunidade apostólica. É interessante essa maneira de Jesus trabalhar, porque isso mostra o coração de Jesus. É como que Jesus olha para nós, vê as nossas capacidades, mas vê também as nossas deficiências, e a escolha de Jesus é trabalhar as nossas deficiências e não se aproveitar das nossas capacidades. É por isso que a liderança de Jesus é totalmente diferente do que uma liderança humana. Jesus olha para um Pedro, um homem rude, um homem ousado, mas muitas vezes inconveniente, e Jesus fala assim: vem comigo, eu vou fazer de você um pescador de homens. E a gente olha na caminhada, na jornada de Jesus com Pedro, algumas coisas muito interessantes. Pedro era o mais atirado. Por exemplo, quando Jesus ele está caminhando sobre as águas, e a comunidade dos apóstolos ficaram apavorados, dizendo assim: é um fantasma que está caminhando ali. E Jesus fala assim: calma, que sou eu. Pedro é o discípulo que vai dizer assim: Senhor, se for tu mesmo, faça com que eu vá até aí. E Jesus fala assim: vem. E Pedro, sem pensar, ele pula do barco e começa a caminhar sobre as águas. Jesus vai dar uma experiência para Pedro extraordinária. Enquanto Pedro estava olhando somente para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. O problema foi quando ele deixou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para o vento, olhar para as ondas, olhar para a água, e aí ele começou a afundar. Falou assim: como é que eu posso estar aqui? É impossível estar aqui. E ele começou a afundar, até que chegou a água no pescoço e ele gritou: Senhor, socorra-me. E é muito interessante o texto bíblico, porque o texto vai dizer assim, que Jesus apenas estendeu o braço e o levantou. Jesus estava do lado dele, era Pedro que não estava vendo. A ousadia de Pedro para pular do barco e caminhar sobre as águas foi também, por outro extremo, de medo.
quando ele começa a afundar e ele deixa de olhar para Jesus, deixa de ter a ousadia de olhar para Jesus e passa a olhar somente para a circunstância que ele estava. Um outro momento muito importante é um momento que Pedro foi meio inconveniente. Teve uma passagem extraordinária quando Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João. Eles vão olhar no Monte da Transfiguração, um monte onde está lá Jesus, está o Pai que fala assim: olha, este é o meu filho em quem tenho todo prazer. E junto com Jesus está lá Moisés e Elias. É interessante isso porque Moisés representava a lei no Antigo Testamento, Elias os profetas. E aí está ali o Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus, e o Pai fala assim: olha, a ele ouvi, e nele eu tenho todo prazer. É interessante que quando isso acontece, Pedro vai levantar e falar assim: olha, que maravilha estar aqui, eu vou fazer uma tenda para os três e não sei o que. E aí a cena acaba com todos indo embora do monte. Então Pedro, a única coisa que ele deveria fazer era ficar calado, não precisaria falar nada. Então, mas Pedro, ele era às vezes, pelo seu ímpeto de liderança, ele era um pouco inconveniente. Mas tem uma outra passagem que eu acho muito interessante, que mostra a coragem de Pedro, quando Jesus foi traído por Judas. Judas traiu Jesus com um beijo. E é interessante essa passagem, quando Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, e ele estava junto com os guardas romanos para pegarem Jesus, e Judas entrega para as pessoas saberem quem era Jesus. Ele cumprimenta Jesus com um beijo, e quando Judas dá um beijo em Jesus, Jesus pergunta: amigo, o que você está fazendo? E Jesus chama Judas ainda de amigo. E quando vem os guardas para prender Jesus, e Pedro, no seu ímpeto de coragem para defender Jesus, ele pega a sua espada e corta a orelha do guarda. E quando isso acontece, Jesus fala assim: calma, Pedro, e restaura a orelha do guarda, e ele se deixa levar. Mas mostra que de todos os discípulos foi o único que realmente tomou uma coragem para defender Jesus. A mesma coragem nós não vemos quando Pedro nega Jesus, Uma passagem bastante interessante, que essa passagem eu acho extraordinária na vida de Pedro, porque quando um pouquinho antes da traição de Judas, há uma questão que as pessoas estão dizendo: quem é esse Jesus? E Jesus pergunta para os discípulos: olha, alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou isso, outros dizem que eu sou aquilo, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta e fala assim: olha, Senhor Jesus, o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: muito bem, Pedro, você teve uma revelação do Pai, porque isso não vem da sabedoria humana, mas o Pai revelou para você. E aí logo depois, na mesma cena, é interessante que Jesus começa a explicar então o que é ser o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele fala assim: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, lá eu vou ser preso, vou sofrer, e contando com extrema dor, porque mostrando qual era a realidade de ser o Cristo. E aí Pedro se levanta, ele estava todo cheio, Jesus falou que ele tinha tido a revelação do Pai. Pedro levanta e fala assim: espera aí, Jesus, calma, que a gente não vai deixar que isso aconteça. A gente não vai deixar que o Senhor seja preso, a gente não vai deixar que isso aconteça contra o Senhor. E aí Jesus vira para ele e vai dizer assim: arreta daqui, Satanás, porque você não sabe o que você está dizendo.
E aí é interessante porque no momento Pedro estava tendo a revelação de Deus, no outro momento ele estava se deixando levar pelo cuidado com esse mundo. E Jesus fala: reta daqui, Satanás. Então é interessante isso, e isso vai acontecer mais para frente quando Jesus é preso Pedro fala assim: Jesus, a gente nunca vai te abandonar. E Jesus diz: olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E o que acontece? Antes que o galo cantasse, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Isso dá uma angústia muito grande ao coração de Pedro, de ver Jesus tendo sido traído, foi preso, Jesus apanhou muito, foi quase que mutilado, foi crucificado injustamente, foi humilhado pelas pessoas. E Pedro, a essa altura, sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Deus encarnado. E ele naquela situação, e pesa ao coração dele o fato dele ter negado Jesus por 3 vezes. Acontece que depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus vai encontrar novamente com Pedro, e ele vai fazer uma pergunta muito inquietante para Pedro, dizendo assim: Pedro, você me ama? Pedro prontamente responde: Senhor, eu te amo. E aí Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. E ele vai perguntar isso por 3 vezes, e que vai trazer uma transformação de fato no coração de Pedro, porque Pedro ele vai perceber que ele amava muitas vezes somente de boca, mas de fato mesmo faltava alguma coisa. E quando Jesus fala para ele pastorear as ovelhas, cuidar das ovelhas, vem depois o Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, quando Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho, a missão de Cristo Jesus. 3.000 pessoas se convertem. E aí começa a história de Atos. Atos que vai mostrar nos primeiros 9 capítulos ali, os primeiros 9, 10 capítulos, a proeminência de Pedro, o Pedro como líder da comunidade apostólica até chegar a Paulo, né? No capítulo 9 para 10 também. Então, até ali, Pedro é um homem que bem atuante, aquele que tomava a palavra, pregava. Quando ele foi preso, apanhou também, ele não ficou com medo, ele foi solto. Quando ele e João foram soltos, eles disseram assim: bendito seja o Senhor, porque nos achou digno de sofrer pelo nome do Senhor. Então é interessante essas questões, porque Pedro ele vai tomando essa proeminência. Pedro vai ser aquele que vai ser instrumento de Deus para a conversão de Cornélio, um homem que era um gentil, mas que agora o Evangelho vai tomando e abençoando, salvando outras pessoas da comunidade, que não só da comunidade judia, mas de outras pessoas também. E aí, por fim, eu quero ler com você, depois de toda essa história, 2 conselhos de Pedro nas suas cartas, que vai mostrar para mim e deixa de forma muito clara a transformação do coração desse homem, como Deus transformou o coração dele. Primeiro está lá em 1ª carta de Pedro, no capítulo 5, verso 6, que é o conselho de Pedro à igreja, que ele vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então a Ele seja a glória para sempre. Amém. E outro texto que eu quero ler, outro conselho de Pedro,
Esse estava no final da primeira carta, eu quero ler o que está no final da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18, no último verso. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Lá em 1 Pedro, ele fala sobre o sofrimento e que Deus, no tempo oportuno, exaltará. E aqui, na 2 Pedro, ele fala sobre o conhecimento. É por isso que Deus usa instrumentos difíceis como Pedro, como eu, como você, para mostrar que o poder transformador é somente do Senhor e não nosso. Não é a nossa capacidade de nos autotransformar, não é a nossa capacidade de enxergar o que está errado na nossa vida e ir transformando, mas é a capacidade da gente se colocar de joelhos e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E a gente perceber a graça de Deus trabalhando na nossa existência, Deus não desistindo de nós, Deus, apesar de nós, acreditando em nós. E quando a gente percebe isso, que nós somos transformados de glória em glória, à imagem do Filho do Senhor Jesus, a gente só tem que preencher o nosso coração de humildade e reconhecer que o Senhor é maravilhoso. Por isso a minha oração por mim e por você é que possamos crer na transformação, no amor de Deus, e que assim Deus continue cuidando de cada um de nós, nos transformando, apesar de sermos difíceis, como Pedro foi, mas Deus é maravilhoso e a graça dele é quem nos transforma. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.